de duas palestras maravilhosas. Agora a gente terá um painel de perguntas e respostas, né, onde teremos o Cosme e o André, e teremos o William Jacob também, nosso anfitrião, que fará a mediação das perguntas. E depois, antes do intervalo do almoço, quer dizer, na hora do intervalo, a gente tem parceiros aqui próximos ao lado, restaurantes, tá, aqui bem próximos aqui. Teremos também outro que terá, depois que terminar o painel, eu vou anunciar os nomes, e tem um que vai até buscar, fazer um traslado aqui, que é 500 metros daqui, é bem interessante. Antes de chamá-los para o painel, esse livro aqui, Parábolas de Jesus, à luz da doutrina espírita, alguém já conhece? Tem. Quem não conhece ainda, temos aí à disposição. Então, são diversos autores dessas parábolas. E temos eles aqui, né? Inclusive, um deles é o William, está aqui presente. O Cosme. Oh, perdão, Cosme não. É o Sobreiro, o André Sobreiro também. Cosme é outro livro, né, Cosme? E outros grandes aqui também, Haroldo, Simão Pedro, que estará aqui também conosco, né? Então vale a pena conferir esse livro aqui. E outro detalhe, a gente agradece pelas inscrições que já começaram, e a gente já atingiu mais da metade, quase a metade, quer dizer, quase a metade do primeiro lote de vendas, né? Então, muita gratidão a todos aqui presentes, e promete, o ano que vem, assim como esse, promete, né? Então, convido Cosme Massi, novamente, André Sobreiro e William Jacob, por favor. Bom dia novamente, né? Vocês vão cansar de ouvir eu falando bom dia, boa tarde, boa noite aqui, viu? Já vão se acostumando. Pode ficar aqui, é? Pode ficar à direita do pai. Hã? Quer ficar aqui no meio? Você fica lá, senão nós vamos ficar à direita. Ah, tá. Estou falando para ele que nós vamos ficar à direita do pai, que é ele, né? Literalmente, né? Ainda bem que botaram a gente à direita do pai, né? Pessoal, tem 227 perguntas. A gente vai selecionar algumas aqui, as mais difíceis, para aproveitar a presença Se tiver alguém desses com companheiros. fome. E esse momento é muito rico, gente, né? Esse painel a gente faz questão de ter em nosso evento, que é a oportunidade de dar voz ao público, né? De tornar mais interativo, né? E de questioná-los a respeito daquilo que eventualmente surgiu de dúvida ao assistir às palestras, né? Então, deixo muito à vontade, tanto o Cosme quanto o André, se um ou outro quiser fazer acréscimos, ponderações então, na resposta, já que você fique deixou à vontade. O Cosme responde e eu vibro. Eu fico na sustentação vibratória, pode ser? Vamos lá na ordem, né, das palestras. Primeiro, o Cosme. Uma pergunta aqui, Cosme, que é o seguinte: os espíritos da segunda ordem continuam tendo o anjo guardião ou não precisam mais? Muito boa a pergunta. Quando eu enunciei a lei do anjo guardião, eu disse, todos os espíritos têm um espírito de ordem superior, que ele é o anjo de guarda. Então, quem está na segunda ordem terá um anjo de guarda da primeira ordem, obviamente, que é da ordem superior. Para citar um exemplo concreto, eu até nem botei ali o texto, porque eu disse que não dava tempo, por isso fiz o resumo, mas eu botaria um texto em que o anjo de guarda de Allan Kardec era o espírito de verdade. Então, aí vocês, como funciona a hierarquia, né? Exatamente isso, o anjo de guarda tem que ser superior ao protegido para poder orientá-lo, ajudá-lo. Então, é possível sim. Agora, vocês perguntariam da primeira ordem. Bom, não tem um de ordem superior a ele, então, somente os espíritos puros ou perfeitos não teriam anjo de guarda. Muito bom. Sobreiro, na questão 159 do Livro dos Médiuns, Kardec diz, se referindo à mediunidade, que raros são aqueles que dela não possuem nenhum rudimento. O que significa isso?
Como o Cosme tinha explicado, gente, Kardec vai citar a palavra médium em 2 sentidos, né? No primeiro sentido mais amplo, todos somos médiums. No sentido mais restrito, médiums só aqueles que têm as faculdades mais afloradas, né? Que recebem os nomes, a psicofonia, a psicografia, etc, etc, etc. Eu acredito que a partir do momento em que todos nós somos médiums, até por sermos espíritos, né, estarmos encarnados, mas não deixamos de ser espíritos imortais, raros são aqueles que não têm nenhum rudimento, significa que raros são aqueles que não sentem alguma coisa no sentido físico, mas no sentido espiritual, de captar um pensamento, uma intuição, uma inspiração, eu acho que está aberto para todos nós. Por isso que nós temos o chamado anjo guardião, próximo a nós, para nos orientar. Se a gente não tivesse capacidade para ouvi-lo, eu acho que não haveria motivo para ter um espírito tão evoluído do nosso lado. Cosme, se quiser complementar. Exatamente. Kardec vai um pouco mais adiante, ao tratar dos médiuns inspirados, quando ele vai fazer o estudo sobre os médiuns, ele vai deixar claro que, porque ele disse que todo mundo é médium, ele vai explicar isso nesse sentido de receber a influência, por exemplo, do seu anjo guardião. Então, nesse sentido, todo mundo é. Agora, de ter a faculdade ostensiva, que depende de certa estrutura orgânica, que a ciência ainda não consegue identificar, a gente não consegue ainda ter nenhum diagnóstico de quem é médium no sentido restrito do termo. Kardec vai dizer, o único jeito é testar. Eu regularmente faço teste. Vou lá, pego o lápis, sento, oro em casa para ver se eu sou psicógrafo. Testei em muitas reuniões mediúnicas durante muito tempo, não sou médium psicógrafo, não sou médium psicofônico, não sou médium vidente. Então, no sentido restrito, eu não sou médium. Não passou no teste. Não passei no teste. Mas Kardec diz que você deve voltar a testar, porque, de repente, a mediunidade pode se manifestar mais na velhice. Não tem época para ela se manifestar, caso você a tenha em germe. Então, você testa de vez em quando para saber. Se não for, nada fará que ela apareça. Kardec não era médium. Desencarnou sem ser médium, né? E, no entanto, ele era inspirado pelos espíritos, recebia uma atenção especial do seu anjo guardião. E sem ser médium no sentido restrito, que trabalho, né? Que trabalho. Belíssimo, né? Bom, vamos lá agora uma pergunta aqui para o Cosme. Não, mas não é para ele? Ah, não, já foi feito para ele. Tá Agora certo. voltou, né? Tem alguma coisa contra os carecas, Gente, é isso? para com esses papelzinhos, por favor. Vamos lá. Gente, fiquem à vontade, tem 227, mas viu que eles são rapidinho, então anda tranquilo. Pergunta, em qual obra ou passagem podemos confirmar que Jesus era o Espírito da Verdade? Gostaria de muito de localizar, pois acredito nisso. O PowerPoint está aí, o meu ainda? Da minha palestra anterior, estava aí, eu tinha deixado aí, chama-se, por favor, clica ele que é mais fácil eu dar a referência direta, em que fica claro, do que eu ficar aqui simplesmente falando de memória e vocês duvidarem. Esse, vai passando mais rápido, anterior a este. Anterior, falta mais uma, aí, ó. Para vocês não terem dúvida, em 1864, quando Kardec publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título era Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, saiu na Revista Espírita uma mensagem do Espírito de Verdade falando desta obra. Aqui está a referência, Revista Espírita 1864, dezembro, Comunicação Espírita a propósito do Imitação do Evangelho. Olha o que o Espírito de Verdade escreveu, e aí vocês me digam, quem escreveu isso, quem era? Olha o que ele escreveu. Um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. O Espírito de Verdade falando do Evangelho segundo o Espiritismo. Há 18 séculos vim, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Então, nessa frase, ele disse quando ele veio. 18 séculos, isso aqui foi no século exatamente 19, 1800 e pouco. Então, ele veio lá no início do tempo cristão, ele veio no período de Jesus. Depois, agora, ele vai dizer mais. Há várias moradas na casa de meu Pai. Disse-lhes eu há 18 séculos. Quem disse isso há 18 séculos? E ele está dizendo aqui, disse-lhes eu.
Bom, eu acho que tem que ser muito teimoso para achar que isso aqui não é dizer porque assim, eu sou Jesus. A admissão é textual, né? Textual. Disse Eliseu. Disse textual, não é nenhuma subjetividade aqui. Não. Ele está dizendo, eu vim há 18 séculos e eu disse há muitas moradas na casa do meu pai. Precisava ele dizer se eu era Jesus? Para quem sabe ler, dizia... Não está dando margem para interpretação. Nenhuma. Né? Disse-lhe eu, é textual. Né? Eu brinco assim, minha mãe dizia, para quem sabe ler, um pingueleta, né? Aqui não precisa de interpretação nenhuma, é direto. Eu vim e eu disse, eu era Jesus. Existem várias outras, há um DVD nosso, no Kardec Play, eu não sei se também está no YouTube, que chama-se Quem é o Espírito de Verdade, em que eu boto uma dúzia de provas, essa é uma só, para que a pessoa que fosse muito teimoso visse a quantidade de provas que tem na obra de Kardec de que o Espírito de Verdade é Jesus, ok? Obrigado. Bom, tem uma pergunta aqui da nossa amiga Kelly, mas ela foi para o Cosme, mas como o André ficou mais a questão de livre-arbítrio, e ele falou que sabe mais de você sobre esse assunto. Quando? Quando que você ouviu isso? A pergunta é a seguinte, Deus sabe... Tem testemunha? Zé Aparecido. Deus sabe tudo antes de acontecer? Exemplo, se uma pessoa, que ela coloca assim, se uma pessoa atira, se Deus já sabe que alguém ia atirar e que o outro vai morrer? Ou vai depender da nossa decisão na hora? Livre-arbítrio. Bom, que Deus sabe tudo, a gente, né, o próprio Kardec vai dizer da onisciência, a onipresença, e vai dar os atributos de Deus na introdução de O Livro dos Espíritos. E não há segredo para Deus, né? Mas se vai acontecer ou não é livre-arbítrio, é decisão da pessoa. Se ela vai tomar essa atitude de matar alguém ou não, é decisão da pessoa, é livre-arbítrio. Tá? Eu vou apenas acrescentar um pouco. A gente diz em filosofia assim, a onisciência, saber antes não é determinar. Você pode saber alguma coisa antes. Por exemplo, eu sei hoje que amanhã pego o avião às 10 horas da manhã para São Paulo e depois para Curitiba. Eu sei isso antes. Eu estou determinando isso? Não. Porque muitas coisas podem acontecer. Então, é claro que Deus sabe tudo no futuro, porque Ele tem conhecimento de todas as variáveis que eu não tenha. Ele sabe do meu desejo, de qual será a minha escolha amanhã, porque a minha escolha de amanhã depende das escolhas de hoje, das escolhas de todas as pessoas. Eu não consigo saber o futuro, porque eu não tenho controle de todas as variáveis. Ele tem. Então, Ele sabe. Mas, ao saber, significa que Ele está determinando que há destino? Claro que não. Se houvesse destino, não haveria livre-arbítrio. Então, é muito importante, em filosofia se diz assim, saber não é determinar o que vai acontecer. Mas ele sabe, se eu resolver amanhã mudar, hoje à noite decidir assim, não, vamos ficar aqui em Uberlândia, porque essa cidade é maravilhosa, para quem ir embora amanhã, vamos... Deus até vai saber disso. Eu mesmo não sabendo, pode ser que essa decisão eu vá tomar logo à noite, que nem sei ainda, Deus saberá que eu vou tomar a decisão e vai até saber, ó, esse cara não vai amanhã às 10 horas porque ele vai mudar. Mas porque ele conhece todas as variáveis, meus desejos, meus pensamentos e tudo mais. Que pode te influenciar, né? Então, é diferente. Saber não é determinar. É só pensar no livre-arbítrio, gente, como escolher caminhos. Mas Deus conhece todos os caminhos. E sabe qual a maior probabilidade de eu escolher um deles. Porque conhece minha situação, minhas imperfeições, meus potenciais, tá? Bom, Cosme, mais uma aqui boa. Uma vez que Jesus não sentiu as fraquezas do corpo físico, na crucificação ele sofreu? Veja, muito importante a gente separar o que é o sofrimento físico do que é o sofrimento moral, psicológico. São coisas totalmente distintas. Eu até brinquei com vocês aqui, se alguém vem dar uma pisada no seu dedinho mindinho, né, principalmente se vier com aquele sapatinho, com aquele saltozinho fininho e pisa naquela unha encravada, você sente dor. Precisa sentir raiva? Não. A raiva, a tristeza não está necessariamente vinculada à sensação. Nós é que criamos o hábito de vincular sensações ruins com sentimentos de tristeza, raiva, revolta, indignação. É o hábito do espírito imperfeito que, ao longo de diversas encarnações, não soube mudar o seu sentimento de tal maneira a não permitir que a sensação induza um sentimento ruim.
Isso é o nosso hábito. Isso é o que nós somos, o espírito imperfeito. O espírito puro, suas emoções são autônomas, não tem nenhuma dependência da matéria. Você pode agredir Jesus fisicamente, como foi agredido, ele vai sentir dor, sensação de dor, mas essa dor não produz nenhum efeito psicológico, moral nele, física, como produz na gente, que é a chamada sofrimento moral. Ele nunca teve nenhum tipo de dor moral, de sofrimento moral, nem mesmo os espíritos bons, hein? A gente não para perceber, mesmo os espíritos bons não sofrem das nossas paixões ruins. Então você agride um espírito bom, é claro que ele pode sentir dor pela agressão, lamentar a sua agressão, perceber que a sua agressão foi um erro, mas daí a ficar com raiva, com ódio de você, nem os bons ficam. Então Jesus sentiu dor física, como todo mundo que ocupa um corpo físico, obviamente, mas não teve nenhum aspecto moral, nenhuma dor moral, nenhum sofrimento moral que pudesse estar presente, porque nem se ele fosse espírito bom, ele teria esse tipo de sofrimento, ok? Bom, aqui a pergunta para o nosso amigo André. Na verdade, foi para o Cosmos, eu vou direcionar para o André, mais uma vez, porque eu acho que encaixa mais. Gostaria que você comentasse um pouco sobre como poderíamos agir para superar a dificuldade em vencer as nossas más tendências. Você falou da 909, e ela colocou aqui entre parênteses, como criticar os políticos e ver maldade nos governantes o tempo todo. Enfim, como elevar a vibração em tempos muito difíceis. E ela coloca uma observação, já faço preces diárias. Que é para economizar a resposta, né? Então, um recurso ela já usa, né? Está usando pouco. Eu, particularmente, gosto muito de lembrar de Santo Agostinho, na 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o ser humano de se melhorar na vida e resistir ao arrastamento do mal? Então, o primeiro passo, conhece-te a ti mesmo. Qual a consequência dessa frase? Gente, sem autoconhecimento, não tem aquele processo que Kardec chamou de transformação moral, lembra? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, salvo engano, e tem 4. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, o primeiro passo é olhar para dentro. Aquele movimento que o Cosme descreveu, de noite, de conversar com o anjo guardião, de fazer a prece, de silenciar e olhar para dentro, é extremamente importante. Só que tem um problema, vamos dizer assim, né? Quando a gente olha para dentro e vê aquilo que Jesus descreveu no chamado Novo Testamento, né? Os sepulcros, lembra? Brancos por fora, cheios de podridão por dentro. Olhar para dentro dói. Principalmente se nós tivermos o problema do orgulho e da vaidade, na dificuldade que nós temos de olhar e falar, meu Deus, eu errei. Mas esse movimento de autoconhecimento, ele é extremamente importante. Se a transformação moral for uma caminhada de muitos quilômetros, eu não tenho medo de dizer, pautado em Santo Agostinho, que o primeiro passo é o autoconhecimento. Bom, agora o Cosme. Um espírito de segunda ordem, tipo André Sobreiro, colocou aqui assim. Engraçadão, né? Você falou que não conhecia. Engraçadão, né? Vamos refazer a pergunta então. Um espírito de primeira, segunda e terceira ordem. Vocês ótimo, aqui maravilhoso. Um espírito de segunda ordem somente reencarna como missão? Muito boa. É importante a gente entender nos conceitos de prova e expiação e missão, que a gente tenta explicar em alguns dos nossos livros, essa diferença. O que é o processo expiatório? O processo expiatório é consequência do mal praticado. Então, só está em expiação espíritos imperfeitos, são os que fazem o mal. Então, os espíritos imperfeitos estão em expiação. Mas toda expiação também é prova, como observa Allan Kardec. Toda experiência expiatória também bota você em prova, para que você cresça, que você aprenda, que você identifique o seu erro e busque o seu caminho. Então, experiência de prova, todos os espíritos da segunda ordem para baixo vivem. Então, a segunda ordem, eles passam por provas, mas um tipo diferente de prova do que passa a gente. São as chamadas provas que não são expiações. São as provas que não têm nenhum aspecto expiatório, porque elas não decorrem de mal praticado, já que mal eles não praticam.
Então, eles estão sujeitos à prova, porque eles têm que adquirir experiência na prática do bem, eles têm que conquistar conhecimento científico, tecnológico de outra natureza, eles têm muito o que aprender. Então, eles sofrem de um tipo de prova diferente dos da terceira ordem. Então, terceira ordem é provas, expiações. Segunda ordem, só provas, mas provas que não são expiações. E o da primeira ordem, nem prova, nem expiação, porque já alcançaram o estágio em que dispensa tudo isso. Então, a gente não pode comparar a experiência de prova do espírito da segunda ordem com a nossa, porque nossa prova está mesclada de expiação, né? E aí a dificuldade que a gente passa. Eles não encaram a vida como nós encaramos. Vamos dar o exemplo de Kardec. Kardec sofreu vários momentos de saúde muito difíceis. Kardec teve uma vida que não foi fácil, mesmo do ponto de vista físico, e a gente nem percebe. Kardec, em 65, quase desencarnou. Ele ficou doente várias vezes. E, no entanto, você não vê um mês atrasado da Revista Espírita. Não deixou de responder às cartas, de cumprir o que faz, sem jamais se queixar ou reclamar. Então, essa para ele era uma prova muito fácil, porque já era da segunda ordem. Encarou a maledicência, o ciúme, as mentiras, as traições, com absoluta tranquilidade. Esse tipo de prova para a gente é muito difícil, né? A gente que está aí na terceira ordem tem muita dificuldade de enfrentar a prova da dor, do sofrimento, da miséria, da riqueza. Então a gente cai o tempo todo. É a prova mais difícil de todas. Até, aliás, no livro O Céu e o Inferno, quando Kardec conversa com o espírito, está na revista O Diálogo Mais Profundo, e uma mulher que foi muito rica na França, e deu demonstração de um espírito feliz depois, e quando Kardec conversa com ela, como ela enfrentou a prova da riqueza e se transformou numa mulher extraordinária, ela já era um espírito extraordinário, ela diz, porque eu escolhi por último. Muita gente escolhe a riqueza logo rapidamente. Quem não quer ser rico aqui? Levanta a mão. Ninguém levantou, nem eu, né? Todo mundo quer, né? Que a gente vai fingir que acredita, né? A prova da riqueza diz ela, eu deixei por último, eu pedi por último. A gente, quando desencarna, todo mundo quer ser rico. Às vezes as pessoas se espantam porque tanta gente rica desperdiça a riqueza, é perturbada, desequilibrada, triste, faz um montão de loucura. Porque a fila para a prova da riqueza é gigantesca. Os espíritos imperfeitos estão todo mundo na fila lá pedindo essa prova. E ela é concedida. Então ela fala a dificuldade de você enfrentar certas provas. É melhor você pedir para depois, quando você está melhor preparado para enfrentá-la. Ok? Bom, aqui sem saber, você respondeu uma das perguntas, que é em qual ordem Kardec estaria. Seria na segunda ou na terceira, você já afirmou que é um espírito da segunda ordem, né? Eu vou pegar o gancho da sua fala e já emendar uma pergunta que não está aqui, mas que eu percebo que é um questionamento que você tem no movimento espírita. Ele, né? Não, para você mesmo. Pode, né, sobre isso? Não importa não, né? Passo a vez. Que na questão 132 tem lá que qual é o objetivo da encarnação, e coloca que Deus os impõe para atingir a perfeição. Para uns, missão, para outros, expiação. A pergunta é, se é encarnação, um primeiro momento, a pessoa, mas como que já vem uns, então, na primeira comissão ou com expiação? Então, eu queria que você esclarecesse, porque é uma dúvida recorrente em nosso meio. Muito bom, porque as provas são expiações e missões. A missão é um termo lato, eu tento explicar isso nos meus livros. A missão é uma palavra muito genérica que tem um sentido lato. Por exemplo, todos nós desempenhamos missões, no sentido lato do termo. Isso está no Livro dos Espíritos, com bastante clareza. Desempenha a missão aquele que ara a terra, diz o texto, quanto aquele que recebe um filho, quanto aquele que educa. Todo mundo que está fazendo trabalhos na sociedade, todos desempenham missões. Esse é o sentido lato da palavra missão, como tem o sentido lato da palavra médio, que todo mundo é. Agora, quando você vai para o sentido restrito, diz Kardec, mas se pegarmos agora aquele tipo de atividade que tem uma relevância muito grande para a humanidade, que vai desempenhar algo muito importante para a humanidade, aí nem todo mundo desempenha missão. Então, no primeiro sentido, todo mundo está desempenhando missões, porque todo mundo pode ser útil, todo mundo pode realizar o bem. No sentido restrito, nem todo mundo desempenha a missão. Então, lá ele pergunta, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Para uns, expiação, para outros, missão.
Mas para alcançar esses objetivos, ele tem que passar pelas vicissitudes da vida corporal, que são exatamente as provas. As provas no mundo corporal são essas vicissitudes que você vive. Essas vicissitudes têm uma parte que é expiação, porque ela decorre exatamente do mal praticado, e tem uma parte que não é expiação. Mesmo os imperfeitos têm parte de sua experiência de vida que não é expiação. Por exemplo, nós estamos aqui agora, isso é expiação? Para mim não, né? É expiação para vocês, que tem que aguentar a gente. Para mim é. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, um prazer extraordinário. Do lado do Cosme Márcio. Você acha que isso é expiação? Para mim é. Eu estou pagando todos os meus pecados aqui. Tá bom. Então, obrigado, mesmo o espírito imperfeito, muito ele obrigado, tem expiação e tem prova na sua vida. Ok? Prova que não é expiação. Que são as dificuldades que o caminho oferece, que não é consequência do mal que eu pratiquei, mas das escolhas que eu fiz. Muita gente acha que está sofrendo necessariamente a expiação, outra bobagem tremenda. Há muito sofrimento que é só prova escolhida. Tem gente que olha uma pessoa doente, quando a gente vai falar, nossa, fulano jogou pedra na cruz, usou o manto sagrado como pano de chão. Chiclete na tábua dos 10 mandamentos. E vai. Às vezes ali é uma prova escolhida. Então, quando vocês olharem alguém com dificuldade física, com problema de saúde desde cedo, não sejam levianos. De dizer, aí está um espírito em expiação. Não. Você não sabe. Pode ser apenas uma prova escolhida. Kardec dá exemplo na revista de um espírito que morre muito jovem, que teve uma vida de muita luta, muito sofrimento. A primeira impressão era que era um espírito de expiação. Quando Kardec vai conversar com o anjo de guarda, vai dizer, não, um espírito da segunda ordem, que escolheu aquela experiência para nos dar exemplo de como se pode ter uma vida dura e vivê-la com dignidade. Era uma experiência de prova a nosso benefício, não era uma expiação. Então, sofrimento e dor não é necessariamente expiação. Pode ser uma prova escolhida pelo indivíduo para enfrentar certas dificuldades ou para dar exemplo de como enfrentar certas dificuldades. Sobreiro, hoje há uma infinidade de livros mediúnicos e pouco se fala de Kardec. Qual a orientação você daria para se estudar as obras do codificador? Qual o meio prático? Bom, o máximo que eu posso fazer aqui é contribuir com a minha maneira de estudar. Que vai fazer assim, o teu tempo de estudo, no mínimo, triplicar. Porque o que eu tenho visto nas casas espíritas é eles leem um trecho imenso e faz um comentário superficial. Eu paro no final de cada frase. Cada ponto final eu pergunto, o que isso aqui significa? Quais as consequências morais? Porque primeiro é a transformação moral. Não adianta nada eu saber tudo de mediunidade se eu continuar cometendo os mesmos erros. Então, ao final de cada frase eu pergunto, qual a consequência moral e qual a consequência doutrinária? Aí, claro, o teu tempo de estudo vai aumentar muito. Você vai ler muito menos no mesmo espaço de tempo, só que você vai ter profundidade. Que é o que nós sugerimos, o pessoal que nos acompanha no estudo da Rede Amigo Espírita, sempre falando isso. Nós precisamos ter profundidade em Kardec. Está muito superficial, está muito raso, e justamente por ser raso, o povo fala que Kardec está ultrapassado, não entendeu nada. Se nós entendêssemos a profundidade, a gente ia ver o tamanho da encrenca que nós temos em mãos, entre aspas, né? E o quanto ainda vai demorar para a gente chegar, sei lá, a 30% do que tem ali. Vai longe ainda, viu? Eu quero só complementar dizendo que a principal dificuldade que a gente vive hoje, além do desinteresse pelo estudo, isso não é um problema do movimento espírita, isso é um problema mundial. Os estudiosos que fazem pesquisas de leitura de textos estão mostrando o quanto a humanidade diminuiu na leitura de textos, com exceção de romances, mas os chamados textos de estudo, mais filosóficos, acadêmicos, a taxa de leitura caiu assustadoramente. As pessoas gostam de ler frases curtas, de assistir vídeos curtos. Quer dizer, esse desinteresse pelo estudo é algo assustador. Então, isso é um problema. O segundo problema que nós vivemos, que agora mais particularmente no movimento espírita, um pouco do que o André colocou, é que a gente aceita sem refletir. Ele falava da quantidade de obras mediúnicas ou não mediúnicas, pouco importa o autor. A gente tem que aprender a catar feijão, eu digo nas minhas palestras. Catar feijão. Todo livro, todo texto é um saco de feijão. Ali tem feijões bons, pode ter feijão bichado e pode ter pedra.
A gente perdeu muito isso. Você pega um texto e não cata feijão. Aí você engole tudo. Ah, mas é porque o médium tal, não interessa. É o espírito tal que assinou, não interessa. Kardec recusou dezenas de mensagens assinadas Espírito de Verdade, a mesma assinatura, pelo mesmo médium, o senhor Rose, que brigou, saiu da Sociedade Espírita de Paris e publicou os livros à parte. O mesmo médium que recebia Jesus, com a mesma assinatura, e Kardec vai dizer no livro dos médiuns, há falsários no mundo espiritual como usar na terra, falsificam até a assinatura. Falsos profetas da reticidade, lembra? Falsos profetas. Então, a gente precisa aprender a ler, prestar atenção. Às vezes vê frase do Facebook, frase de grandes autores. Há pouco tempo botaram uma frase e mandaram para mim, que eu não sei nem de quem é o autor. E a pessoa perguntou, o que você acha? Quer ouvir? Alguém assim, em Espiritismo, ninguém é professor, todos somos alunos, todos somos aprendizes. Troca a palavra Espiritismo por física, por química. Em física, ninguém é professor, todos somos aprendizes. Em química, é um absurdo essa frase, a não ser que a pessoa esteja usando a palavra professor, em que sentido? Para ser professor tem que saber tudo, tem que dominar tudo. Nós somos professores de Espiritismo, ele é professor. Isso significa que nós sabemos tudo? Bom, se for assim, eu não posso ser professor de física. Fui durante muitos anos, não posso ser professor de química, de ciência. A frase parece muito bonita. A gente engole as frases e não para pensar. Não para pensar. Basta que seja, nem sei quem é o autor, basta que o autor seja alguém famoso e a gente, isso está cheio de autores que colocam seu pensamento, suas frases. São um saco de feijões, tem coisas boas, tem coisas ruins. As coisas boas você fica, as coisas ruins você deixa de lado. Você está ofendendo o autor? Não. Você está com isso denegrindo a imagem do autor? Não, mas o autor errou ali, ponto. Fica com o que é bom, mas não deixa de reconhecer o erro. Kardec diz, quem deixa de reconhecer o erro depois que a verdade se apresenta é um tolo. Kardec reconhece erro 2 vezes na Revista Espírita, textualmente, ele diz, eu errei. E ele diz essa frase, não reconhecer o erro depois de demonstrar a verdade é uma tolice. E ele não deixava nenhuma mensagem, qualquer que fosse o médio, qualquer que fosse a assinatura, de ser analisada. E nós estamos aí com centenas de livros, com coisas boas e recheados de frases falsas, de absurdos doutrinários, que a gente sequer cai a ficha para pensar nisso. Porque a gente, é o médium tal, é o espírito tal, cate feijão, você vai ver que tem coisas boas, fique com as coisas boas. Tem coisas ruins, fique com as coisas ruins. Há textos que dizem que Jesus ficou amargurado. Textos mediúnicos, de grandes médiuns. Jesus, ao visitar a terra e olhar que a multidão não seguia o seu evangelho, seu coração se encheu de amargura. Não estou inventando, a frase está lá, seu coração se encheu de amargura. Tem coisas boas no texto? Tem, mas isso aí é uma pedra, nenhum espírito puro tem coração com amargura, nem bom tem. Ou a gente fica com a verdade do pensamento de Kardec, ou a gente vai engolindo coisas equivocadas, misturando verdade com falsidade, criando um balaio de gato que a gente não sabe mais. Então a gente tem que parar com isso. Criticar um texto não é criticar o espírito, não é criticar a pessoa. Não é julgamento. Não é julgamento de valor, não é julgamento da moral. Criticar um texto é um texto. Eu digo assim, um texto, todo rigor com a pessoa, com o espírito, caridade. Caridade, eu digo no meu livro Espírito e Matéria, é com pessoas ou espírito. Com texto não se tem caridade. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. E se o autor se ofender, é prova ainda mais da sua imperfeição. Porque quem não erra? Só Jesus, que preferiu nem escrever para evitar problema, só foi escrever depois como espírito de verdade.
uma linguagem mais moderna, muito bem controlada, para que não houvesse falsidade ali. Então a gente tem que, eu digo, uma das coisas que está acontecendo hoje, já há muito tempo no movimento espírita, é a gente pega livro, engole tudo. Está engolindo feijões bons, feijões bichados e pedra junto. Com isso, o espiritismo acaba sendo uma mistura de pensamentos contraditórios, falsos, com coisas boas. Se você separa, se diz assim, ó, essa página desse espírito aqui está boa, mas essa frase aqui está ruim. Essa outra frase está ruim, e você marca. E eu vou confessar para vocês, de todas as comunicações mediúnicas, de todos os médiuns brasileiros que eu peguei, sempre achei misturado com coisas boas, feijões bichados e pedras. E eu tenho anotadinho lá. Leon Denis, admirável, mas tem frases no Problema do Ser Estimulador que são antidoutrinárias. Eu tenho marcadas. Isso tira o mérito desse extraordinário espírito? Não. Quem resiste a um grande enigma? Que obra extraordinária. Quem resiste às obras de Leon Denis? Extraordinário. Mas ele cometeu descuidos. Gabriel Delany trouxe a tese do perispírito com órgãos. Tese que Kardec refuta, e eu refuto no meu livro Espírito e Matéria várias vezes. Isso invalida o papel de Gabriel Delany? Não. Gabriel Delany foi extraordinário. Camille Flammarion defendeu essa tese também, que é uma tese falsa. Isso denigre? Não, mas só que a gente separa. 90% desses autores, ou mais, 95%, 98%, que seja, são coisas maravilhosas. Mas tem ali uma frase ou outra em que eles resolveram, eu digo, navegar sozinhos, deixaram a orientação kardeciana e resolveram especular. Na hora que especularam, erraram, falaram coisas falsas. Isso nos impede de lê-los, de estudá-los? Não, de admirá-los de forma nenhuma. Eu sou um admirador de todos esses clássicos, mas nunca deixei de marcar, e eu tenho nos meus livros marcado as frases que contrariam a lucidez do pensamento de Kardec. São poucas, mas existe. Tem saco de feijão que tem muita pedra, muito feijão bichado, pouco feijão bom. Os clássicos têm mais feijão bom do que feijão bichado e pedra. Mas muito cuidado, porque a gente está engolindo tudo, fazendo um espiritismo irracional, como se fosse possível, mistura de tantas ideias esquisitices, sem pé e sem cabeça, sem se dar conta disso, porque a gente não estuda, como o André observou, a gente passa os olhos, não analisa. Superficialidade, né? E só para trazer isso bem na prática, vocês têm todo o direito de virar para a gente ali no corredor e falar, não concordo com aquilo que você falou. O que não quer dizer que você não gosta de mim, você não está me julgando. Você está analisando uma informação, e eu diria que essa é a tua obrigação. Tá? Isso é muito válido e a gente cresce com isso. Porque realmente você vai olhar a informação, de repente você interpretou errado. A gente cresce com isso, gente. Fica o convite, tá? E antes de encerrar, só acrescentar que eu acho que a gente traz para o movimento espírita aquela ideia da santificação, de pureza de autores e médiuns, o que não existe. Ele disse que Kardec reconhece que errou 2 vezes. Né? Então, Leon Denis teve os seus deslizes, o Chico teve os seus deslizes. A gente não pode esperar perfeição de seres imperfeitos, nem de seres encarnados e nem dos espíritos que ditam as mensagens. Então, se a gente encara qualquer obra sem o fanatismo, que muitas vezes nos cega a compreensão, tudo fica mais claro e a gente encara eles como seres mais humanos, uns mais evoluídos, outros menos, mas passíveis de falhas e sem o devido fanatismo. E sem deixar de amá-los e de admirá-los pela beleza do pensamento deles. Admirar a obra, isso, admirar o fantástico, seu. Muito bem. Pessoal, a gente então agradece o Cosme, agradece o André Sobreiro por esse painel. Nós teremos agora, o Nil vai dar um encerramento, então nós temos um intervalo, quero convidá-los para visitar a lanchonete, cafezinho, cappuccino, Feira do Livro, inscrições 2020 na recepção, nossa equipe está montada. Enquanto o Nil dá seus recados, eu vou tirar uma selfie com os dois aqui, ó, eu estou chique. Não esqueça, primeira ordem, segunda ordem.